Segunda parte do livro, Amor Tatuado, livro único. Capítulo 7. Malcolm. Eu estava me afogando nela, perdido em sensações que nunca havia sentido antes. Eram emoções e sentimentos que Flora provocava em mim e que eu nunca tinha experimentado antes. Eu estava bêbado, com fome, com sede, viciado em tudo que ela era. E eu não posso parar. Deus nos ajude. Eu não posso parar ou deixá-la ir. Quebrando o beijo, eu arrastei minha boca ao longo de sua bochecha, sobre sua mandíbula e até sua garganta. Eu gemi profundamente contra seu pescoço, sabendo que esta era a primeira vez que ela tinha experimentado isso, o orgulho masculino me enchendo de ser eu quem estava dando isso a ela. Você só conhecerá esse prazer graças a mim. Sua rendição, sua clara necessidade de mim, foi quase minha ruína. Gemendo, tudo que eu conseguia pensar eram todas as maneiras que eu queria fazê-la minha, todas as maneiras sujas, atrevidas, permanentes que ela poderia ser marcada e reivindicada por mim. Me senti primitivo, selvagem, um animal primitivo que só queria agradar a sua companheira. Contornei com minha língua ao longo de seu pescoço, sua pele tão fodidamente doce que gemi impotente. Porque eu posso. Em minha mente, eu podia ver a cena tão claramente, eu podia imaginá-la no centro da minha cama, meu cheiro cobrindo-a, seu cabelo se espalhando pelos meus travesseiros, suas pernas abertas para que nada ficasse escondido de mim. Enquanto lambia seu pescoço, movi minhas mãos para seu peito, segurando seus seios, gemendo contra sua garganta e querendo tirar suas roupas, sua pele pressionando contra a minha enquanto engolia seus gemidos. Mesmo através de sua camisa e sutiã, notei o quão duros seus mamilos estavam, e quando eu adicionei pressão, ela respirou fundo, como se os picos fossem muito sensíveis até mesmo para aquela pequena carícia. E tudo que eu queria fazer era afastar o material, rasgar o maldito tecido de seu corpo até que não houvesse nada entre nós. Flora. Eu gemi e fechei os olhos, cavando meu pau em sua barriga, rolando meus quadris para que o comprimento rígido esfregasse nela. Deus, era bom. Meu pau empurrou contra o zíper, um lembrete doloroso de que eu estava mais duro do que chumbo. E quanto mais eu acariciava seus seios, mais eu rolava meus quadris contra ela, meu pau pressionado contra sua barriga macia e feminina, quase perdendo o controle. Eu poderia ter um orgasmo apenas com isso. Querida, você sente isso, você sente o que você faz comigo. Eu estava sendo vulgar, precisava que ela visse, sentisse, meu desejo físico por ela. Deus! Ela engasgou e jogou a cabeça para trás. Corri a ponta do meu nariz por sua garganta, depois segui o mesmo caminho com a minha língua. Sim. Eu sinto você todo. É tudo para você. Só para você. Palavras mais verdadeiras nunca foram ditas. Ela gemeu, e o som passou por mim, pousando no meu pau de modo que o comprimento sacudiu quase violentamente. Eu segurei seu queixo entre o polegar e o indicador, fazendo ela olhar para mim por apenas um segundo antes de começar a beijá-la. Corri minha língua ao longo da abertura de seus lábios antes de mergulhá-la na cavidade quente de sua boca. Droga! Tão doce! Todos os tipos de possessividade colidiram comigo. Eu tinha uma expressão drogada cobrindo meu rosto, e empurrei para frente a minha parte mais masculina, a parte que era um demônio louco por ela. Não havia como eu fazer as coisas serem suaves e fáceis do jeito que ela merecia. Bem aqui, neste momento, eu era um maldito animal esperando para ser solto. Estou tentando. Fiz uma pausa, engoli em seco e exalei lentamente. Estou tentando manter o controle. Não tente. Eu balancei, meu grande corpo tão afetado por algumas palavras simples porque elas vieram dela. Me leva para o seu quarto. Ela gemeu, e meu controle quebrou. Eu a peguei em meus braços, e a sensação de suas pernas em volta da minha cintura, seus braços em volta do meu pescoço, e seus lábios nos meus fizeram eu soltar um rosnado primitivo. Minha casa era pequena, mas ainda assim, cheguei ao quarto em velocidade recorde. Fechei a porta, nos trancando, e a deixei deslizar pelo meu corpo. Porra, isso é bom. Ela era pequena e macia onde eu era grande e duro.
Eu sabia que provavelmente parecia selvagem enquanto olhava para ela, porque ela deu um passo para trás como se estivesse em dúvida, mas o desejo cresceu em seu rosto. E quanto mais nos olhávamos, sem nos mover, com mais força eu respirava. Eu me aproximei, tão perto que quando me inclinei, nossas bocas quase se tocaram. A sensação de seus pequenos suspiros movendo-se sobre meus lábios fez meu pau estremecer dolorosamente. Corri minha língua sobre a abertura de sua boca, o gosto me fazendo gemer. Eu não estava pensando claramente agora, eu nem me importava com o quão rude eu estava sendo. Quero deixar minha marca em você. Ela engasgou, mas não se afastou. Eu não sei quanto tempo mais posso esperar por você, para me marcar. Porra! Inferno! Fechei os olhos com suas palavras, faladas suavemente, mas apaixonadamente. Apoiando minha testa contra a dela, eu respirei rápido, olhos fechados, minha necessidade tão intensa que eu estava prestes a tremer. Me conta. Ela me implorou. Me conta. Todas as coisas sujas que você vai fazer comigo. Me excite. Estremeci e disse. Quero abrir suas pernas e olhar para sua linda buceta virgem. Eu apertei minha mandíbula quando aquela imagem entrou na minha cabeça. Eu quero minha boca em você, minha língua lambendo seu mel enquanto você goza nos meus lábios. Deus, eu poderia gozar dizendo essas coisas para ela. Eu não queria mais falar. Tudo o que eu queria era Flora nua na minha cama, seu corpo ágil debaixo de mim, suas pernas abertas enquanto eu devorava cada fodida parte dela. E era isso que eu ia fazer. Eu me afastei e abri meus olhos, sem me mover, sem falar, por um momento de suspense enquanto me absorvia em sua visão. E então eu deslizei minha mão em volta de seu pescoço, puxei-a para frente e tomei sua boca novamente. Eu a fodi com minha língua e lábios, nossos dentes se chocando. Deus, eu sinto que estou queimando viva, como se eu pudesse chegar ao orgasmo apenas com seus beijos. Ela disse entre beijos. Droga, você não pode me dizer essas coisas, porque aí eu vou gozar. Um suspiro a deixou e eu engoli em seco, beijando-a mais forte, pressionando meu corpo contra o dela. Não há mais pensamentos. Não há mais conversa. Não perderia mais tempo. Minha mente estava confusa e me peguei rasgando suas roupas, jogando os restos no chão e dando um passo para trás para olhar toda a carne perfeita que estava exposta. Deus, como me tornei esse animal, que estava longe de ser um homem agora? Eu nunca me senti tão desequilibrado. Mesmo que ela ainda estivesse de sutiã e calcinha. Eu jurava que não havia nada mais quente do que vê-la mal vestida e com apenas suas partes íntimas escondidas da vista. Minha boca ficou seca e um nó se formou na minha garganta. Comecei a tirar minhas roupas antes de saber o que estava fazendo. E o tempo todo, minha atenção estava focada nela. Tire o sutiã, Flora. E fim. Droga, minha voz era tão profunda e dominante. Quando eu tirei minhas roupas e fiquei totalmente nu na frente dela, eu me peguei agarrando meu pau, então rapidamente soltando, pensando que era muito atrevido. Ela é virgem. Vai devagar. Com calma. Seus olhos se arregalaram quando ela olhou para o meu pau, e eu sabia que era uma combinação do fato de que eu era abençoado em tamanho, mas também porque eu estava perfurado. Você parece assustada. Eu disse, minha voz saindo profunda e sombria, e dei um outro passo. Eu prometo a você que vai se sentir bem com meu pau dentro de você. Eu me certificaria disso. Meu piercing Prince Albert era um anel fino que passava direto pela cabeça do meu pau, e quando eu toquei, senti o metal frio começar a aquecer enquanto eu me masturbava. Você quer que eu pare? Você quer ir mais devagar? Inferno, eu esperava que ela não dissesse sim, porque eu estava com tanto tesão que seria como tentar parar um trem de carga. Mas eu pisaria no freio se isso fosse o que ela queria. Eu só queria estar com ela. De qualquer maneira. De jeito nenhum. Não pare. Ela sussurrou e começou a tirar o sutiã. Porra! Meu corpo rugiu de prazer quando ela agarrou a base do meu pau e, em seguida, arrastou a palma da mão para cima, espremendo outra gota de pressa em mim no processo. E então ela tirou o sutiã.
e depois a calcinha. E eu fiquei ali como um idiota, incapaz de se mover ou falar, porque ela estava incrível. Malika. Ela sussurrou. Ficou claro que, quando se tratava de Flora, eu era fraco, porque colocaria o mundo aos pés dela se pudesse. Eu a embalei contra mim enquanto nos dirigíamos para a cama, então gentilmente a deitei, meu coração batendo forte e minha cabeça tonta. Parecia um sonho. Fato de eu estar prestes a ficar com Flora, que se recusou a permitir que qualquer outra pessoa a tivesse, me fez sentir elevado. Dei um passo para trás e apenas observei sua imagem, seu cabelo espalhado no algodão branco, sua pele cremosa contrastando com os lençóis azul marinho. Eu exalei lentamente e passei minha mão pela boca. E eu realmente olhei até estar cheio dela, deslizando meu olhar para os seios, sobre seus quadris largos e barriga ligeiramente arredondada, ao longo da pequena fenda do umbigo, e então congelei quando cheguei à parte mais secreta dela. Venha aqui. Ela gemeu, e eu estava em cima dela tão fodidamente rápido que ela soltou um som de surpresa. Eu estava beijando e chupando seu pescoço, arrastando minha língua por sua carne, memorizando seu gosto até me sentir bêbado. É maiúsculo. Então eu tinha minha boca em um mamilo pequeno e pontudo, gemendo com a sensação e sabor dela. Movendo minha língua ao redor de sua areola, chupei o pico tenso em minha boca e a senti estremecer. Por mim. Eu peguei sua carne com mais força e mais ferozmente em minha boca enquanto eu segurava a parte de trás de seu pescoço e a segurava onde eu queria. Eu alternava com o outro seio, chupando e lambendo e mordendo até que ambos os seus mamilos estivessem molhados e duros para mim. Seus pequenos pedidos por mais fizeram minhas bolas subirem e meu pau endurecer. Ainda mais, até que eu assobiei de dor do latejar na minha virilha. Dei um pequeno beijo em seus mamilos, então voltei para seu corpo e reivindiquei sua boca. Corri minha língua em seu lábio inferior antes de afundar em suas profundezas quentes e doces. Eu a fodi lá, imitando o ato que eu faria em breve entre suas coxas. Mas, ela implorou, agarrando-se a mim, e eu movi minha mão entre nossos corpos e a coloquei bem entre suas coxas. Minha. Eu disse impotente enquanto adicionava a pressão bem em cima de sua buceta quente e molhada. Deslizei meu dedo por sua fenda, sua buceta tão molhada para mim que meus movimentos eram fluidos, os sons suculentos do que meus dedos faziam com ela ecoando em meus ouvidos. Eu me afastei e olhei para ela, mantendo minha mão em sua buceta, acariciando seu clitóris enquanto eu olhava em seus olhos. A partir do momento em que te vi, soube que tinha que te fazer minha. Eu sabia que nunca poderia ser feliz com mais ninguém, que nunca sentiria essa química intensa e essas emoções com outra alma. Eu a beijei novamente, e ela agarrou meus braços, suas unhas cravando em minha carne. Ela levantou os quadris, fazendo minha mão apertar mais forte contra ela, e eu xinguei baixinho. Ela se contorcia por mim, e tudo o que eu conseguia pensar era uma coisa. É minha. Eu quero provar você. Murmurei contra seus lábios. Você vai me deixar, bebê? Você vai me deixar deslizar minha língua por esse mel e engoli-lo? Ela gemeu e assentiu. Alguém já tocou em você assim? Alguém já beijou sua buceta, Flora? Não. Ela gemeu e balançou a cabeça de um lado para o outro do travesseiro enquanto eu começava a descer pelo seu corpo até a área que eu sabia que doía mais. Então abra suas pernas para mim, minha bela. Deixe-me ver tudo de você. Ela fez o que eu pedi tão gentilmente, tão docemente, que antes que eu percebesse, eu estava olhando bem entre suas coxas para sua buceta perfeita, rosada e molhada. Meu pau estremeceu novamente, o pré-sêmen da ponta pingando e deslizando ao longo da parte inferior do meu eixo. Agarrei o meu pau e usei essa porra como lubrificante, rangendo os dentes quando o êxtase me atingiu. Inclinei-me e fechei os olhos enquanto inalava o cheiro doce e almiscarado de sua excitação, gemendo porque nunca tinha cheirado nada tão viciante. Abri meus olhos e passei minha língua pela parte interna de sua coxa esquerda primeiro, depois pelo outro lado, saboreando-a, observando-a, provocando ela. Eu queria saborear cada centímetro dela,
memorizá-lo até que não pudesse nem pensar direito. Porra! Eu gemi contra sua carne. Um segundo depois, suas mãos estavam no meu cabelo e ela estava puxando com força os fios. Eu gemi, adorando isso. Eu apertei o interior de suas coxas e gemi com o quão macia e quente sua carne era. Chega de torturar nós dois. Eu trouxe minha boca perto de sua boceta e chupei. Seus lábios estavam inchados de sua excitação, sua buceta tão molhada que eu sabia que meus lábios e queixo estariam encharcados em seu néctar. Eu chupei por longos segundos, não querendo parar o fluxo de ambrosia que cobriu minha boca e derramou pela minha garganta. Meu pau latejava, minhas bolas doíam e eu me sentia cheio de porra. Eu fiquei entre suas pernas e esfreguei meu pau, precisando de um pouco de fricção, acariciando meu pau da raiz até a ponta. Por favor. Um gemido gutural me deixou e eu não pude mais me conter. A chupei como se minha vida dependesse disso. E assim é. Eu vou morrer se eu não fizer isso, se eu não a fizer gozar. O cheiro doce e almascarado e o gosto dela explodiram na minha língua, e eu a lambi com mais fervor. Lambi e chupei sua carne com mais força, mais desesperadamente. Os sons que ela fez, o jeito que ela se contorceu para mim, o jeito que ela pressionou sua buceta contra minha boca, me deixou louco. Eu me inclinei para trás, mas apenas o suficiente para que eu pudesse colocar meus polegares nos lábios de sua buceta e separá-los, absorvendo toda aquela perfeição rosa. Então eu me inclinei de novo e esmaguei minha língua nela enquanto eu lentamente a arrastava até sua fenda. Meus olhos reviraram com o quão bom era. Chupei seu clitóris em minha boca ao mesmo tempo em que inseri um dedo em seu corpo. Sua buceta instantaneamente se agarrou ao meu dedo em um puxão rítmico, me fazendo gemer de prazer. Deus era tão sensível a mim. Tão bom. Murmurei contra ela, incapaz de me conter. Eu chupei o duro feixe de nervos no topo de seu monte, querendo, precisando que ela gozasse. Malika. Ela engasgou, e soou tão fodidamente bom saindo de seus lábios. Vamos, querida. Me deixa provar esse mel. Murmurei contra sua carne encharcada. E então ela gozou para mim, e eu não. Parei de trabalhar minha boca nela enquanto ela me dava o que eu queria. Ela me deu tudo. Flora puxou meu cabelo, e aquela dor alimentou ainda mais meu prazer. Adorei, queria mais. Eu estava tão excitado que nem tentei esconder o fato de que estava me fodendo seco no colchão, girando meu pau contra a cama, movendo os quadris para aliviar a dor. Eu precisava do atrito como eu precisava que ela gozasse contra a minha boca novamente. Só quando a senti afundar contra o colchão quando seu orgasmo começou a desaparecer é que me permitia uma última lambida em sua fenda. Eu me afastei e olhei para ela enquanto lambia meus lábios, provando o gosto viciante de sua buceta cobrindo minha boca. Deus, tem um gosto tão bom. Eu vou ser um bastardo puto no que diz respeito a você, querida, mas não posso evitar. Olhei em seus olhos por apenas um segundo antes de deixar meu olhar viajar sobre seu corpo. Abra as pernas de novo, o máximo que puder. Você sabe o que eu quero ver. Por um segundo, ela não se moveu, e eu vi seus músculos tensos. Eu havia estragado tudo ao empurrá-la assim, cruzando limites. Mas então, caramba, ele fez o que lhe foi dito. Um som profundamente prazeroso me deixou, e eu agarrei meu pau com força, apertando meu comprimento até que eu gemi mais pressa e me derramou da ponta. Ela colocou os pés em cima da cama e abriu as pernas, e por Deus, eu estava no céu. Inferno, a forma como os lábios de sua boceta se separaram, expondo quão pronta e molhada ela estava para mim, o fato de que seu clitóris era uma pequena pérola inchada em cima. Fez meu pau tremer e minha boca formigar. Porra, Flora. Passei a mão pela boca, exalando bruscamente, e me vi chegando mais perto, como se estivesse no piloto automático. Merda. Eu rosnei. Isso é tão fodidamente sexy que eu poderia gozar só de olhar para sua buceta assim. Minhas palavras eram grosseiras e contundentes, sujas e provavelmente ofensivas, mas eu juro que ela ficou mais úmida diante dos meus olhos. Essa buceta é minha. Eu não quis dizer essas palavras, mas foda-se.
Ela tinha que saber o quão longe eu tinha chegado. Sim. Ela sussurrou. Meu coração bateu contra minhas costelas com sua confirmação. Nunca haverá mais ninguém para mim. E o pensamento dela estar com outra pessoa me fez gemer, um ciúme incandescente correndo por mim até que tudo o que eu queria fazer era marcá-la para que todos os bastardos soubessem a quem ela pertencia. Ela é o ar em meus pulmões, o sangue em minhas veias. Dá sentido à minha vida, que eu mantive solitária e escura. Ela é minha luz, e nunca mais deixarei que as sombras me arrastem para baixo, porque não a deixarei ir. Eu ia dar tudo de mim para Flora, e não me importava se não restasse nada de mim quando tudo estivesse dito e feito. Capítulo 8. Flora tirou meu fôlego. Deixou minhas pernas tremendo. Fez o prazer, como eu nunca tinha imaginado, subir pelo meu corpo e tocar cada parte de mim. Quando olhei para Malcolm, meu coração disparou. Ele nem precisou me tocar, nem dizer uma palavra. Só de pensar nele me deu um frio na barriga, meu pulso estava acelerado e meu corpo estava se preparando para esse momento perfeito. Eu estava em sua cama, totalmente nua, com as pernas abertas e com Malcolm me tocando de uma forma que nenhum homem havia feito antes. Ele se afastou e olhou para mim com uma paixão tão desenfreada que ficou claro que ele mal estava no controle. Quantas vezes eu imaginei perder minha virgindade, de forma doce, suave, com palavras suavemente sussurradas em meu ouvido. Agora eu queria que fosse feroz, crua e poderosa. Cada cume, reentrância e protuberância de seus músculos estavam à mostra com clareza surpreendente, e eu olhei para ele descaradamente, verificando, sabendo que ele era todo meu. Meu coração disparou atrás de minhas costelas. Malcolm era tão grande e musculoso, tão alfa e masculino. Pode ter um jeito duro e áspero, mas testemunhei o suave e gentil Malcolm que tenho a sensação que não mostra a muitas pessoas. Mas ele me mostrou. E suas tatuagens, e Deus, aquele piercing. Tudo isso me emocionou ainda mais. Ele gemeu, e o som era áspero, grave e cheio de necessidade masculina. Eu quero que isso seja bom para você, querida. Quero que sua primeira vez seja algo que você se lembre como a melhor noite da sua vida. Sua voz era tão suave, e eu senti o quanto aquelas palavras significavam. Quero dar-lhe experiências como esta para sempre. Engoli o nó de emoção que se alojou na minha garganta. Eu só amo você. Suas palavras me tocaram profundamente. Emocionalmente, mas também me disseram repetidas vezes que este era exatamente o momento certo da minha vida. Disseram-me que me entregar para Malcolm era exatamente o que eu precisava fazer. Eu quero te dar minha virgindade. Senti seus olhos se arregalarem. Ele encostou a testa na minha e ficamos ali respirando por um segundo. Ele se afastou o suficiente para que eu pudesse ver o comprimento longo, duro e impressionante de seu pênis, e eu não pude deixar de olhar para o brilho daquele anel de prata fino que corria pela cabeça de seu pau grosso. Minha boca salivava, meu corpo queimava. Olhei para seu peito, percebendo quão grande e masculino ele era, quão musculoso seu corpo era. E então eu olhei de volta para aquele pau enorme, e me encontrei lambendo meus lábios enquanto uma gota de cristal de pré-sêmen revestia a ponta. Ocorreu-me que era tão grosso e comprido que não sabia se caberia confortavelmente dentro de mim. Era um pensamento ridículo, porque eu sabia que foi feita para ele, e meu corpo estava tão preparado para o que ele me daria que não haveria resistência real. Levaria cada centímetro dele. Eu estava ansiosa por isso. Porra, Flora. Eu levantei meus olhos para os dele. Eu mal estou me segurando como está. Se você continuar olhando para meu pau assim, como se estivesse faminta por ele, o pouco autocontrole que eu tenho vai derreter. Sua voz era afiada, como uma lâmina quente e macia atravessando meu corpo nu. Isso me fez tremer incontrolavelmente. Malcolm estava com os olhos encapuzados, cabeça baixa, me observando como um animal selvagem. Ele se abaixou e agarrou seu pênis, acariciando obscenamente o comprimento grosso e longo. Você quer isso? Sim, eu amo esse lado dele. Céus, sim. Eu sussurrei.
Olhei em seus olhos, que pareciam tão escuros no quarto mal iluminado. Ele fechou os olhos por um momento, como se estivesse lutando consigo mesmo. Mas então ele abriu os olhos e deu um passo à frente. Malcolm passou um dedo pela lateral do meu pescoço, parando bem no ponto de pulsação, adicionando um pouco de pressão, fazendo meu coração bater mais rápido. O que você precisa? Ele sussurrou, mas eu tinha a sensação de que ele estava falando sozinho. Eu preciso de você. Essas palavras saíram de mim instantaneamente, e fiquei surpresa com o quanto elas significavam, e não apenas em um nível físico superficial. Não tanto quanto eu preciso de você, querida. Ele murmurou e reivindicou minha boca em um beijo suave e completo que fez meus dedos dos pés enrolarem e pressionou meu corpo completamente contra o dele, mas um segundo depois, ele estava empurrando minhas costas contra o colchão, me cobrindo com sua forma dura, me fazendo sentir pequena e feminina. Por alguns longos momentos, tudo o que ele fez foi me beijar, fodendo minha boca com seus lábios e língua do jeito que eu queria que ele fizesse entre minhas coxas. Flor. Ele gemeu. Eu estou tão fodidamente duro por você. Ele começou a empurrar seu pau contra minha buceta, minha umidade tornando seus movimentos fluidos, fáceis, seu comprimento grosso um lembrete de quão grande Malcolm era. Céus. Porra, querida. A sensação de seu pau esfregando para cima e para baixo na minha buceta, meus lábios privados emoldurando seu pau, me deixou à beira do êxtase. Ele enfiou a língua dentro da minha boca, lambeu e chupou minha língua, mordeu meus lábios. Muito cedo, ele quebrou o beijo e moveu sua boca para o oco da minha garganta. Aumentou meu prazer. Jogando minha cabeça para trás, eu gritei quando o prazer tomou conta de mim. Enquanto isso, ele continuou empurrando contra mim, lambendo minha carne, extraindo meu prazer. O peito de Malcolm subia e descia quase freneticamente, suor escorrendo em sua testa enquanto ele olhava nos meus olhos. Eu assisti sua garganta trabalhar enquanto ele engolia. Você é tão fodidamente sexy. Corri minhas mãos sobre seus músculos salientes, sentindo como sua carne estava úmida, seus tendões e nervos amontoando-se logo abaixo da superfície de sua pele contra minhas palmas. Os lençóis debaixo de mim estavam quentes, mas também um pouco úmidos de suor e da constante excitação do meu desejo. Ele fez um som profundo novamente. As coisas que eu quero fazer com você. Ele disse com uma voz grossa. Coisas tão sujas, querida. Ele gemeu quando agarrou meus quadris com mais força. Tão fodidamente perfeitas. Ele parecia estar dizendo para si mesmo. Meus seios levantaram ligeiramente com o movimento dele contra mim, rolando seus quadris contra os meus, seu pau escorregadio com os sulcos da minha boceta. Quando finalmente tiver você, não vou parar. Suas palavras eram uma afirmação. Ele moveu sua mão entre nós até que seus dedos roçaram minha carne sensível e encharcada. Você está pronta, Flora? Eu estou. Se estou. Com toda certeza sim. Eu nunca estive mais pronta para qualquer coisa do que agora. Sim. Estou pronta, Malcolm. Ele assentiu uma vez, como se estivesse se certificando de que eu estava realmente pronta, e então colocou a cabeça grossa e bulbosa de seu pênis bem na minha buceta. Eu podia sentir aquele piercing, sua frieza esquentando meu corpo, a suavidade do metal me atraindo, me deixando mais excitada. Com a ponta de sua ereção roçando a entrada da minha buceta, senti meu corpo ficar tenso. Relaxe para mim. Será mais fácil, melhor. Eu balancei a cabeça e exalei, forçando-me a relaxar. E foi aí que ele começou a empurrar para dentro, quando o ar deixou meus pulmões e meu corpo não estava tão tenso. Eu sabia que não havia como voltar atrás. E graças a Deus por isso. Eu não gostaria que isso fosse de outra maneira. Eu não gostaria de parar isso. Vou tentar ser suave. Ele disse novamente, como se lembrando a si mesmo que esta era, de fato, minha primeira vez. Ele continuou inserindo seu comprimento dentro de mim, reivindicando minha virgindade, a que eu tinha guardado apenas para ele sem perceber. Sonhei com você assim, fantasiando todas as coisas que poderia com você, como faria amor com você. E Deus
Ele disse enquanto exalava. Agora, é a minha realidade. Ele enterrou seu pau inteiro dentro de mim, e eu engasguei com a plenitude, a sensação de ser esticada, de ser totalmente penetrada. Você está bem? Lambi meus lábios e balancei a cabeça novamente. Sim. Estou bem. Não pare. Ele começou, mas voltou tão lentamente quanto da primeira vez. Você está tão apertada. Ele fechou os olhos e cerrou os dentes. A dor da ser esticada por seu tamanho fez meus olhos lacrimejarem, mas aquele desconforto se transformou em prazer a cada segundo que passava, a cada momento que me permitia relaxar, me obrigando a não ficar tensa. Eu gritei quando tudo desabou sobre mim. Desculpe. Ele disse com os dentes cerrados. Estou tentando ser gentil, não fazer rápido, fazer com que isso seja bom para você. É bom. Eu gemi. Não para. É tão bom. Suas bolas estavam pressionadas contra minha carne liça, e eu mordi meu lábio com força suficiente para sentir o gosto de sangue. Droga. Essa única palavra saiu dele em um tom rosnado e selvagem. Deus. Eu vou te foder tão fundo, tão forte, você saberá que você é minha. Você será marcada por mim. Gotas de suor cobriam minha carne enquanto o calor na sala aumentava, enquanto nossos movimentos se tornavam em conjunto. Meus músculos internos apertaram seu pau por conta própria. Sim, ele sussurrou. Assim. Porra, bem assim. Quanto mais rápido e mais forte ele empurrava em mim, mais meu prazer aumentava até que estava prestes a me reivindicar completamente, até que eu soubesse que não haveria como pará-lo quando chegasse ao limite. Prendi a respiração quando ele se inclinou e passou a língua pelos meus lábios ao mesmo tempo tocando o pequeno feixe de nervos no topo da minha buceta. Ele esfregou meu clitóris para frente e para trás e eu não pude evitar de deixá-lo me consumir. Assim. Ele rosnou. Goza no meu pau. Goza pra mim, bebê. Eu joguei minha cabeça para trás e gritei, dando a Malcolm o que ele pediu, precisando dele como se precisasse de oxigênio. A única coisa que eu vi, senti, cheirei foi Malcolm. Ele consumiu cada um dos meus sentidos. Gotas de suor cobriam sua testa, escorriam pela têmpora e se moviam pelo peito. Eu segui as fendas e cavidades, os cumes e colinas de todo aquele músculo tatuado que compunha a Malcolm. Eu queria lamber sua carne, provar aquele sabor salgado masculino com a minha língua. Eu queria manter um pedaço dele em mim, como se estivesse dando a ele um pedaço de mim. Ela está bem? O jeito que ele disse essas palavras foi quase como um desafio, como se ele quisesse ver se eu estava mentindo para ele, queria me pressionar para ser honesta. Agarrei seus bíceps e lambi meus lábios, meu corpo inteiro tenso. É muito bom, Malcolm. Mas Malcolm rosnou e entrou em mim mais rápido, mais forte. Minha boca se abriu, meus lábios formaram um ó sem som, e tudo o que eu podia fazer era deixar as sensações que eram tão estranhas para mim me marcar de dentro para fora. Senti minha buceta apertar em torno de seu pau, como se meu corpo estivesse tentando atraí-lo ainda mais perto, recusando-se a deixar esse prazer ir. Porque ele era a fonte disso. Assim, porra. Perfeito. Ele gemeu e entrou em mim de novo. E então, eu me senti cair sobre a borda quando ele se afastou um pouco e colocou as mãos no interior das minhas coxas, seus dedos emoldurando minha buceta. Ele continuou entrando e saindo de mim, concentrando-se em onde estava enterrado. Meu orgasmo atingiu seu pico, e ele empurrou minhas pernas para cima e para trás para que elas descansassem no seu peito. Ele me deixou obscenamente aberta, mas a nova posição o fez penetrar ainda mais fundo. Urgue. Ele rosnou, continuando a se concentrar em seu pênis, como se não pudesse desviar o olhar. A posição o fez atingir partes de mim que eu nem sabia que existiam, partes secretas que me fizeram gritar. Eu me encontrei cravando minhas unhas em sua carne, gemendo porque havia apenas uma palavra para o que ele estava fazendo agora. Reivindicando. Ele empurrou seu pau em mim com tanta força que senti a cama balançar para frente e para trás, a cabeceira batendo contra a parede. Eu nunca terei o suficiente. Sua respiração percorreu o arco da minha garganta,
e correu seus dentes e língua pelo meu pescoço, minha clavícula, e parou em um dos meus seios. Senti calafrios percorrer cada centímetro de mim. Eu me senti hipersensível. Malcolm era quase lânguido em seus movimentos, na maneira como mordia e lambia minha carne, na maneira como se movia dentro de mim. Mas nunca deixou de me atormentar da melhor maneira. Isso me manteve à beira do clímax. Minha buceta apertou em torno dele, e ele gritou: "Porra!" Então ele perdeu o controle e começou a me foder de verdade. Nossas respirações idênticas e ofegantes encheram a sala, me cercando. Eu arqueei minhas costas, seios expostos, e fechei meus olhos. Caralho! Ele gemeu, e eu juro que vi e senti seus músculos apertarem ainda mais, tornando-se mais pronunciados. Droga, bebê! Ele se lançou em mim, pressionando seu corpo contra o topo da minha buceta, meu clitóris latejando e enviando sensações em espiral através de mim. Geme pra mim. Engoli em seco, e foi como se o som fosse um catalisador para ele, porque um segundo depois, sua boca se fechou sobre a minha. Mas ele continuou me fodendo, continuou empurrando contra mim, me dando mais, seus movimentos quase frenéticos. Na terceira vez, ele se enterrou completamente dentro de mim, nós dois gemendo com a intensidade, meus olhos se arregalando quando faíscas de prazer roubaram minha respiração. Seu corpo enorme tremeu e o som de seu prazer, seus rosnados e gemidos, fizeram meu próprio orgasmo aumentar. Ele rugiu enquanto me enchia. Eu senti gozar dentro de mim, aqueles grossos fluxos quentes de sua semente me enchendo até a borda. O prazer era infinito. E tudo que eu podia fazer era me agarrar a ele, segurar enquanto ele exprimia cada grama de êxtase de mim. E quando fiquei muito sensível, só então o corpo dele caiu em cima do meu. Ele beijou minha testa, a ponta do meu nariz, minhas pálpebras fechadas, e então ele se afastou de mim. Senti o frio no ar. Estremeci, mas um segundo depois ele me puxou para perto de seu peito, me segurando forte, me mantendo aquecida. Ele usou seu corpo grande e musculoso para me proteger, para me manter aquecida, para me fazer sentir como se eu fosse a única mulher no mundo para ele. Eu murmurei, minha voz grossa pelo que tínhamos acabado de fazer, rouca e cheia de sono. Eu nem estava envergonhada por ter dito isso em voz alta. Eu queria ser dele, só dele, e saber que ele queria isso também me fez formigar de calor. Nossos peitos estavam apertados, minha cabeça bem sobre seu coração. Senti a batida constante e acelerada e senti um pequeno sorriso rasgar meus lábios. Inclinei a cabeça para trás e olhei para ele, e fiquei surpresa ao ver que ele já estava olhando para mim, com aquele brilho possessivo nos olhos. Suas mãos me envolveram com força, ele se inclinou e me beijou forte nos lábios. Eu estava falando sério quando disse que não ia deixar você ir, que você é minha. Percebi, quando olhei em seus olhos depois que ele se afastou, que toda a espera, toda a solidão, valeu a pena. Senti que tudo valeu a pena. Porque aqui, agora, eu estava finalmente com o homem que amava. Eu o amava. Porque sentir isso por outro ser humano não pode ser atribuído ao desejo ou luxúria. Era mais uma conexão de alma profunda que pode não fazer sentido para mais ninguém, mas para mim, para nós, era perfeito. E eu estava preparada para ver o que nos esperava. Eu estava preparada para ver o quão intrincado nosso futuro seria um com o outro em nossas vidas. Capítulo 9. Flora. 2 meses depois. Eu não pude deixar de sorrir enquanto me sentava no sofá da sala de Malcolm e assistia enquanto ele tentava me fazer o jantar. Eu estava torcida nas almofadas, um braço pendurado nas costas, o sorriso que eu tentei suprimir ainda aparecendo. Nos últimos 2 meses, fiquei cada vez mais confortável com Malcolm e com a rapidez com que nosso relacionamento progrediu. Eu amo e amo tudo o que fizemos um com o outro, tudo o que vivemos um com o outro. Abriu meus olhos que coisas boas vinham para quem esperava. Malcolm amaldiçoou e começou a apertar sua mão, franzindo a testa para a queimadura. Você está bem? Eu gritei, mas quando ele começou a xingar sobre a água fervente, eu não pude deixar de rir.
Estou bem, acabei de estragar o jantar. O olhar que ele me lançou por cima do ombro disse que ele sentia que estava falhando. E meu coração se encheu de amor por ele novamente. Eu sei que você disse que queria fazer o jantar sozinho, mas, você precisa de ajuda? Não. Ele balançou a cabeça e olhou para o fogão. Não, apenas sente aí e me deixe fazer isso. Eu quero fazer isso por você. Eu sorri para isso e mantive minha boca fechada. Mesmo que o que ele estivesse cozinhando queimasse, eu comeria e adoraria. Ele resmungou. Isso tem que estar no ponto para minha garota. O que, claro, me fez soltar um suspiro de amor e gratidão. Os cheiros vindos da cozinha eram únicos, com certeza. Eu nem tinha certeza do que ele estava preparando, porque queria que fosse uma surpresa. E depois de mais 20 minutos, ele finalmente disse que o jantar estava pronto e foi para a cozinha. Bem, eu acho que está indo tudo bem. Ele resmungou novamente. Espere. Acredite. Suprimi meu sorriso enquanto me dirigia para a cozinha e olhei para a pequena mesa contra a parede. Os pratos não combinavam, os copos também não. Peguei uma toalha de papel e a dividi em duas. Para os guardanapos, e tudo isso me fez sorrir muito. Malcolm, parece perfeito. Eu quis dizer isso. Deus, eu estava falando sério. Ele estendeu a cadeira para mim e, antes de me sentar, fiquei na ponta dos pés para beijá-lo. Ele soltou um rosnado que fez meus dedos dos pés se curvarem, mas eu dei um passo para trás para não me desviar. Nos últimos 2 meses, ele tem me contado sobre a sua vida, porque se mudou para Zuetertl ou como começou do zero. Eu entendia porque as pessoas duvidavam dele, por causa de seu tamanho e volume, por causa das tatuagens que cobriam seus braços e peito. Mas ele era meu gigante gentil, e eu sabia que se as pessoas o conhecessem, se apaixonariam por ele como eu. Ficou claro que Malcolm não estava acostumado a cozinhar para si mesmo, muito menos para outra pessoa, mas o fato de que ele tinha ido tão longe por mim, para tornar isso o mais especial possível, aqueceu meu coração. Então, eu não tinha certeza do que fazer, então fiz um pouco de tudo. Ele começou a apontar para as placas. Eu sei que o seu favorito é o italiano, então continuei nessa rota. Sorriu ao apontar as almôndegas caseiras, com ênfase nas caseiras, o macarrão penne e o molho marinara que as cobria como um cobertor grosso e cheiroso. Havia uma grande salada, temperada com azeite e vinagre, porque ele se lembrava que era o que eu preferia, e depois o pão de alho, que parecia um pouco crocante e preto nas bordas, mas eu nunca tinha visto comida melhor na minha vida. E tudo porque o homem que eu amava tinha feito isso por mim. Tudo é incrível, Malcolm. Obrigada. Eu amei tudo. Ele se sentou na minha frente e eu comecei a me servir. Eu estava muito ciente de que ele não estava comendo ou se servindo, mas estava focando em mim, como se esperasse para ver o quanto eu gostava do que ele havia preparado. E assim que eu provei, o sabor explodiu na minha língua e eu senti meus olhos se arregalarem, não porque eu estivesse surpresa que ele pudesse cozinhar, mas porque era absolutamente delicioso. Maravilhoso. Eu disse depois de engolir e tomar um gole do vinho que ele me serviu antes de me sentar. Eu não a exagerei em nada. Eu sorri e balancei a cabeça. Nem pensar. Experimente você mesmo e verá que não estou mentindo. Enquanto o observava fazer exatamente isso, fiquei impressionado com o quão normal isso era e o quanto eu gostava desse lado doméstico do relacionamento. Eu queria mais disso. Eu o queria para o resto da minha vida. Eu observei comer, e achei tão erótico a maneira como sua mandíbula trabalhava, a maneira como sua garganta se movia enquanto ele engolia. Malcolm até fazia o jantar parecer masculino e sexy. Comemos pelos próximos 20 minutos, mantendo uma conversa leve enquanto discutíamos nossos dias. Perguntei a ele sobre broken arts e as tatuagens únicas que ele havia feito recentemente. Ele me perguntou sobre as novas misturas de café que Tatum e eu estávamos criando para Jet o Amor e Coupe. Quando não consegui comer mais nada, afastei meu prato, me inclinei para frente e olhei para o cabelo que cobria as bochechas e queixo de Malcolm. Isso fez meu coração bater um pouco mais rápido com o quão sexy ele era, e eu senti um sorriso secreto se formar em meus lábios.
O quê? Ele perguntou depois de empurrar seu prato e pegar sua cerveja. Ele trouxe a boca e terminou, olhando por cima da borda para mim o tempo todo. Deus, ele é tão fodidamente sexy. Senti o desejo crescendo em minha barriga, ouvi minha respiração acelerar um pouco enquanto pensamentos e imagens sujas corriam pela minha cabeça. Nada. Eu menti, meu sorriso se alargou. Ele colocou a garrafa para baixo e eu vi suas narinas dilatarem quando ele viu claramente o quão quente eu olhava. Então eu olhei para baixo em seu peito, seguindo o caminho que a camiseta branca lisa se moldava contra a plenitude de seus ombros e peitorais. Que tal a sobremesa? Ele perguntou, levantando uma sobrancelha escura enquanto se inclinava para frente e descansava seus antebraços sobre a mesa, seus olhos ficando encobertos quando sua excitação começou a crescer e imitar a minha. Ah, sim? Eu brinquei. O que você tem pra mim? Até eu ouvi o ronronar na minha voz, a provocante tentação que acompanhou minhas palavras. Ele se mexeu na cadeira, como se estivesse tendo dificuldade em ficar parado, como se estivesse ficando desconfortável, como se algo estivesse tornando as coisas difíceis para ele. O que você quer fazer agora, Malcolm? Eu cantarolei com desejo, sentindo minha excitação tomar conta. Minha buceta estava molhada, meus mamilos duros. Eu sofria por ele. Ele passou a mão sobre a boca, soltando um grunhido rouco. Eu podia ver como suas pupilas se dilatavam, como seu peito subia e descia com força. Eu estava fazendo ele trabalhar bem, e estávamos sentados um em frente ao outro conversando, olhando nos olhos um do outro. Te desejo. Fui eu quem disse, para quebrar aquele desejo espesso. Ele gemeu profundamente e ficou de pé, sua cadeira raspando no chão antes de cair para trás com a força de seus movimentos. E então ele estava na minha frente, ele me tinha em seus braços e ele estava saindo da cozinha em direção ao seu quarto. Foda-se aquele bolo de chocolate para a sobremesa. Ele rosnou enquanto mordia minha garganta. Eu quero você para a sobremesa. Engoli em seco de prazer e envolvi minhas pernas em volta de sua cintura e meus braços em volta de seu pescoço. Eu me encontrei no centro de sua cama. Tão rápido que minha cabeça girou. Ele tirou a camisa, mas manteve o jeans, e eu achei isso muito mais excitante do que se ele estivesse totalmente nu. A definição de seus músculos era claramente visível. Era tão poderoso que senti outro jato de umidade encharcar minha buceta, saindo de mim enquanto meu corpo se preparava para o pau monstro que eu sabia que Malcolm estava escondendo atrás daquele jeans. Porra! Eu vou comer você, querida. Ele grunhiu pouco antes de estender a mão e, com dedos seguros e eficientes, tirar minha calça e calcinha, expondo minha metade inferior para ele, a parte que mais doía. O ar se moveu pela minha buceta exposta, esfriando minha carne superaquecida, mas me queimando ao mesmo tempo. A luxúria crua e não adulterada tomou conta de mim, tão rápida e feroz que quase me tirou o fôlego. Toque seus seios, role esses mamilos durinhos entre seus dedos. Eu gemi e segurei os montículos, movendo as palmas das mãos ao redor dos globos antes de pegar os mamilos entre o polegar e o indicador, puxando-os até que faíscas de eletricidade se espalhassem por esses pontos gêmeos e se movessem direto para minha buceta. Tire suas calças. Eu sussurrei, olhando para o comprimento maciço e duro de seu pau enquanto ele pendia do lado de uma coxa, mantido no lugar pelo jeans, escondido da vista. Ele gemeu novamente, mas deu um passo para trás e rapidamente se desfez de seu jeans, empurrando para baixo de suas coxas musculosas, finalmente expondo aquele pau enorme. Deixei meu olhar se fixar em sua ereção, apenas olhei para ela, observei-a sacudir sob meu olhar, e observei mais pressa em se formar na ponta antes de pingar e cair no chão. Deus, como isso é excitante! Engoli em seco, sentindo pulsar em meu clitóris. Porra, você é tão fodidamente linda, querida. Ele deu um passo mais perto. Se você continuar me olhando assim, eu vou gozar antes que eu possa desfrutar, lambendo sua buceta doce e saboreando seu orgasmo na minha língua. Ele olhou entre minhas pernas abertas e levantou a mão para correr sobre sua boca.
Seu olhar era abrasador, e juntei toda a concentração que pude para respirar enquanto ele olhava para mim através dos olhos cheios de desejo. Esta noite é para você. Só para você. Eu sabia o que ele estava dizendo, mas eu queria que seu pau empurrasse profundamente em meu corpo, me rasgando. Mas você está tão duro. Eu exalei e olhei para sua ereção tensa. Ele agarrou o pau e começou a se acariciar da raiz às pontas por vários segundos. Esta noite é sobre você, querida. Por um momento, ele não disse nada, e então ele gemeu profundamente, apertando seu pau e dando um passo em minha direção. Malcolm fechou os olhos por um segundo, e quando os reabriu, vi que todo o calor que havia acumulado nesses poucos momentos estava prestes a explodir dele. Abra mais essa buceta para mim, Flora. Deixa eu ver o que é meu. Sua voz era gutural, quase desumana. Me deixa ver essa sua buceta encharcada. Deixa eu ver o que vou comer. Sua linguagem suja me fez cambalear, fez meu desejo disparar, e eu nem hesitei em fazer o que ele disse. Seus comandos fizeram algo comigo, me fizeram querer dar tudo a ele. Tudo. Eu estava fraca de necessidade, tensão e desejo, e tudo o que eu queria era que tivéssemos algum tipo de contato físico que liberasse todo aquele desejo. Ele me observou por longos momentos, sem falar, sem se mover. Meu coração batia forte e eu abri mais minhas pernas, de modo que meus músculos internos ficaram tensos para que a dor e o prazer se misturassem como um. Fiz exatamente o que ele queria, mostrei como estava molhada. Só para ele. Malcolm se mexeu na cama, colocando as mãos nas minhas pernas, alisando-as e girando os dedos para que se movessem ao longo do interior das minhas coxas. Ele se aproximou da minha buceta até que moldurou a parte mais íntima do meu corpo. Ele me encarou por tanto tempo que comecei a me contorcer sob seu olhar. Caralho! Ele respirou. Você é tão fodidamente gostosa. Ele se deitou no colchão, seu estômago duro nivelado com o colchão, seu hálito quente e úmido banhando minha boceta. Eu sabia que não duraria um minuto quando sua boca finalmente estivesse em mim, lá embaixo. Droga, eu te amo. Malcolm disse pouco antes de enganchar sua boca na minha buceta e começar a me chupar e me lamber com tanta necessidade que eu senti passar por mim. Sua língua fez coisas perversas, movendo-se através da minha fenda, pressionando minha abertura, antes de subir e chupar o feixe de nervos escondido no topo do meu monte. Ele era implacável, do jeito que eu gostava, e eu sabia que sempre ansiaria por essa paixão um pouco desequilibrada dele. Eu te amo. Eu engasguei, fechando meus olhos e gemendo, as mãos em seu cabelo, puxando os fios, sentindo minha excitação sem pensar. E antes que eu pudesse compreender o que estava acontecendo, ele chupou meu clitóris em movimentos longos, enviando vibrações para aquele lugar de prazer em mim, e ele me empurrou para o limite. O orgasmo avançou e roubou minha respiração enquanto eu pressionava minha buceta contra seu rosto, procurando mais, precisando de muito mais, que eu sabia que estaria perdida sem Malcolm. Quando o prazer desapareceu, ele rastejou pelo meu corpo e apenas me segurou. Eu podia sentir o quanto ele ainda me queria, como seu corpo estava quente e duro enquanto seu pau mergulhava em mim e eu senti isso. A excitação esquentou na minha barriga mais uma vez antes de explodir, e com um sorriso malicioso, eu me levantei e olhei para ele, sabendo o que ele queria fazer, o que terminaria esta noite da maneira certa. Sua respiração tornou-se mais difícil, seus olhos sombrios com excitação. Deixe-me mostrar o quanto eu amo tudo o que você faz por mim. Eu quero te adorar como você me adora. Agarrei seu pau e me inclinei para passar a ponta da minha língua sobre a ponta, que já estava salpicada de pré-sêmen. Deixe-me mostrar o quanto eu te amo. Eu ronronei e ele rosnou, então coloquei seu pau na minha boca e amei meu homem tão completamente quanto ele me amava. Epílogo 1. Malcolm. 2 anos depois. Você não deveria estar nervoso ou alguma assim? Eu atirei a Raidar um olhar irritado, estreitando meus olhos, porque o idiota estava sorrindo.
Ele desviou sua atenção de mim e olhou para seu reflexo no espelho enquanto ajustava sua gravata borboleta. Quando é bom, eu disse honestamente. Esperei tanto tempo para me casar com minha garota que tudo que consigo pensar é que já está na hora. Ele bufou e abaixou a cabeça. É certo. Uma vez que sua gravata borboleta foi endireitada, ele se olhou no espelho. As tatuagens em seu pescoço apareciam pela gola de seu smoking, e seu cabelo escuro ainda estava desgrenhado, como sempre. Ele passou um dedo sobre as tatuagens em sua têmpora e olhou para mim. Talvez eu devesse tê-los coberto para o grande dia. Agora foi a minha vez de bufar. Sério? Eu perguntei sarcasticamente. Você sabe muito bem que não se importa de parecer tão elegante e adequado, especialmente quando você pode fazer algumas pessoas se contorcerem. Ele inclinou a cabeça para trás e riu. Sim, tem razão. Mas eu teria limpado todo o caminho, cobrindo a tinta, se esse é o caminho que você queria seguir para o seu casamento. Eu sorri, sabendo que ele estava falando sério. Ryder cresceu vivendo uma vida quase idêntica à minha. Pais que eram quase inexistentes. Sem amigos de verdade. As pessoas viam a tinta e os piercings e achavam que ele era um maldito criminoso. Embora eu estivesse feliz pra caralho que o casamento estava finalmente acontecendo e eu estava chamando Flora de minha esposa, eu também admiti, só para mim mesmo, que estava um pouco nervoso. Mas não por causa de toda a situação do casamento. Eu estava nervoso que eu não seria um bom marido para ela, que eu estaria carente de alguma forma. E isso me consumia. Não importa quantas vezes ela me dissesse que me amava, ou que estávamos destinados a ficar juntos. Ryder veio e me deu um tapinha nas costas de uma forma fraternal, sorrindo amplamente. Você esqueceu. Ele disse com uma pitada de diversão em seu rosto. Eu posso ler sua bunda teimosa e mal-humorada. Eu sei que você está nervoso. Mas tenho certeza que sua garota também. Vamos, para que eu possa finalmente chamar Flora de minha esposa. Nós dois fomos para a sala dos fundos da igreja em direção ao altar. Embora a lista de convidados fosse bastante pequena, principalmente amigos que ambos fizemos ao longo dos anos na Zoetert, os pais de Flora estavam presentes. Sua irmã, Tatum, recebeu, segundo Tatum, o cobiçado título de dama de honra. Caminhei até a frente, tomei meu lugar, com Ryder atrás de mim, como padrinho, e esperei para ver o amor da minha vida caminhar em minha direção. Senti o suor começar a cobrir minha espinha, e fechei minhas mãos em punhos apertados ao meu lado para que não tremessem. Meus nervos estavam pulando freneticamente ainda mais agora, e quanto mais eu esperava, pior ficava. Eu não conseguia respirar, e a gravata borboleta estava me apertando tão forte que era como se eu estivesse sufocando. Levantei-me e tentei afrouxá-lo, meu coração disparado quando ouvi a marcha nupcial. Eu me endireitei, exalando lentamente e dizendo a mim mesmo para não desmaiar, que ela finalmente seria minha em todos os sentidos da palavra. As portas da igreja se abriram e Tatum desceu o corredor primeiro. Meu coração estava na garganta enquanto eu esperava, impacientemente, que minha futura esposa aparecesse. E então minha respiração ficou presa quando vi Flora, seu braço nu do pai, o véu cobrindo seu rosto me impedindo de ver como ela era linda. Apesar de só vê-la naquele vestido branco fazer a respiração escapar dos meus pulmões. Eles começaram a caminhar em minha direção, minha atenção nunca deixando Flora. Embora eu não pudesse ver seu rosto através do véu, eu sabia que ela estaria chorando, como eu estava prestes a chorar. Quando estavam a poucos metros de mim, pararam. Fiquei feliz por seu pai e sua mãe terem caído em si, por terem percebido que Flora e sua irmã podiam ter o que quisessem. Isso não quer dizer que eu não tenha abrigado algumas vibrações de raiva em relação a eles quando Flora me disse que eles não me aceitaram, mas nos últimos 2 anos as coisas melhoraram com eles. E fiquei feliz com isso, porque significava que o amor da minha vida estava mais feliz. Seu pai a beijou em uma bochecha velada. E depois a entregou para mim.
Meu coração estava na minha garganta enquanto eu segurei sua pequena mão na minha e a ajudei a subir no pódio, querendo puxá-la para perto e beijá-la ali mesmo. E então estendi a mão e agarrei o delicado material de seu véu, levantando e revelando seu rosto. Eu a tinha visto todos os dias. Por alguns anos, mas ainda assim, minha respiração ficou presa, meu coração disparou e eu me apaixonei ainda mais por ela. Linda! Eu sussurrei, e ela sorriu, um leve rubor manchando suas bochechas. E assim, continuamos com os passos da cerimônia, e eu não conseguia parar de olhar para ela. Eu não conseguia parar de memorizar cada centímetro de seu rosto, ou pensar no fato de que eu era o bastardo mais sortudo da história. Você pode beijar sua esposa agora. Pisquei, surpreso que já estávamos nessa parte. Eu estava tão fascinado por Flora que acabei de seguir o caminho, e aqui estávamos nós. O último passo. O beijo. O início da nossa vida oficial. Eu segurei suas bochechas, me inclinei para ela e a beijei até morte. Minha esposa. Eu sussurrei contra seus lábios, ainda segurando seu rosto suavemente em minhas mãos grandes. Finalmente, senti seu sorriso contra meus lábios e a beijei uma e outra vez. Você sempre foi minha, mas agora é oficial, querida. Ela se afastou e olhou para mim, suas mãos agora nas minhas. Enquanto eu continuava a segurar seu rosto. Você sempre foi meu. Nós nos viramos e olhamos para os convidados, um grande sorriso no meu rosto, e eu não tinha vergonha de admitir que meus olhos estavam um pouco enevoados. Olhei para minha esposa, meu peito doeu de orgulho ao pensar naquela palavra. Ela sempre será minha. Epílogo 2. Malcolm. 5 anos depois. Eu já podia ouvir a risada de Izzy antes mesmo de entrar pela porta da frente. E meu sorriso foi instantâneo. Minha garotinha tinha o tipo de risada que poderia fazer até o coração mais frio derreter. Ela se parecia com sua mãe nisso. Com certeza. Eu fiz meu caminho para a varanda e abri a porta da frente, entrando. Izzy ainda estava rindo e eu podia ouvir Flora dizendo algo para ela que fez Izzy cair na gargalhada. Deus, minhas garotas tornavam meu dia exponencialmente melhor cada vez que elas estavam por perto. O aroma do jantar encheu a casa e fez meu estômago roncar. Tirei minhas botas, tirei minha jaqueta, deixei minhas chaves no pratinho de prata na mesa do corredor perto da porta da frente. E fui para a cozinha. Misturado com o aroma de massa e molho de tomate caseiro, senti o cheiro de café com um toque de baunilha e caramelo. E quando entrei, vi o amor da minha vida encostado no balcão. Copo na mão e perto da boca, vapor saindo da borda. Ela estava olhando para Izzy, que estava vestida como uma princesa, sua coroa pendurada torto em sua cabeça e sua varinha na mão. Enquanto ela circulava no ar. O que ela acabara de dizer a Flora fez minha esposa rir. Encostei-me na porta da cozinha e cruzei os braços, com um sorriso nos lábios enquanto observava Izzy contar a Flora sobre o seu novo sonho, com detalhes tão elaborados que me perguntei se minha filhinha algum dia seria escritora. Sua imaginação era tão incrível e detalhada que me surpreendia diariamente. Papai! Izzy gritou alegremente, e eu desviei minha atenção de Flora e olhei para ela. Ela era a cara da minha esposa, com seus cabelos loiros e olhos azuis. Eu sorri e me abaixei para pegá-la. Ele imediatamente começou a passar as mãos sobre minhas tatuagens. Ela era fascinada por elas desde que era um bebê. A princípio, ela os seguiu com os olhos e depois passou os dedinhos sobre eles. Quando já tinha idade para falar, perguntou-me sobre elas, querendo saber as histórias que acompanhavam cada um. Bubi estava de mau humor hoje. Ela disse com sua vozinha doce, e eu não pude deixar de sorrir. Ele estava. Eu a beijei no centro de sua testa e a ajustei no meu braço enquanto caminhava até Flora. Ele chorou o dia todo. Me deu dor de cabeça. Eu ri baixinho. Como você sabe o que é uma dor de cabeça, pequena? Minha atenção se concentrou em minha esposa enquanto ela sorria lentamente conforme eu me aproximava dela. Papai! Ela disse em um tom exasperado.
É quando sua cabeça dói. Inclinei a cabeça para trás e ri alto. É exatamente isso, querida. Agora ele está dormindo. Antes que ela pudesse terminar, um grito penetrante veio alto e claro. Você vê. Ele é muito mal-humorado. Dei um beijo em Izzy, coloquei-a no chão e passei meus braços em volta da minha esposa, puxando-a para perto e beijando-a completamente nos lábios. Um gemido baixo rasgou de mim com o quão bom era sentir ela contra mim. Que nojo! Izzy murmurou antes de ir embora. Senti sua falta. Ela sussurrou, e o som de sua xícara no balcão foi um leve ruído na minha cabeça. Eu rosnei, eu senti sua falta, porra. Te compensarei esta noite. Senti seu sorriso contra minha boca antes de se gritar novamente. Eu vou ver ele. Dei-lhe mais um beijo antes de sair e fui para o quarto do nosso filho. Abri a porta do quarto dele, com a máquina de som ligada, de pé em seu berço com lágrimas gordas rolando por suas bochechas gordinhas. Ah, pobre bebê! Eu disse com um sorriso enquanto desligava tudo, acendi a luz e peguei meu garotão. Por que as lágrimas? A vida é tão ruim assim? Eu beijei o cabelo escuro em sua cabeça e ele se agarrou a mim. Meu coração se encheu ao ver o amor que recebi quando cheguei em casa. Ele começou a balbuciar e eu beijei por todo o rosto. Eu podia ser grande e tatuado, mas era muito carinhoso com os outros 3 humanos da casa. Saí do quarto dele e voltei para a cozinha. O som de pratos batendo me alcançou um momento antes de eu virar a esquina e ver Flora arrumando a mesa, Izzy nos calcanhares com talheres. É maiúsculo. Novamente, Izzy estava contando outra história, desta vez sobre um gato que podia ler mentes e realizar desejos. Enquanto segurava nosso filho em meus braços e olhava para minha filha, tive a sensação avassaladora de que era assim que era ser feliz. Isso foi sorte. Esta era a minha família. Toda a que aconteceu na minha vida antes de conhecer Flora valeu a pena, porque se eu não tivesse experimentado, nunca teria chegado a esse ponto. Eu não sabia que era humanamente possível amar tanto, ser tão consumido pela necessidade de proteger e prover. Mas com minha família, eu tinha isso em abundância. Eu tinha minha loja de tatuagem, que estava indo melhor do que eu esperava. Flora tinha sua cafeteria, que era famosa em Sweetheart. Eu tenho minha esposa, e ela me tem para sempre. E então tivemos esses 2 pequenos milagres que foram um pouco de cada um de nós e nos mostraram diariamente que grandes coisas vêm com o tempo. Você só tinha que trabalhar para eles. Final do livro. Obrigada por ouvir do Toca.